Existem alguns lances muito bizarros e tão marcantes, mano, que eles mudam completamente o esporte, tá ligado? E o pior de tudo é que não é exagero, mano. Vocês vão ver alguns lances aqui neste vídeo que você tá assistindo aí. Já aproveita e já deixa o like, tá? Enfim, deixa eu falar, eles mudaram demais, vocês vão ver. Então isso significa que hoje a gente vai ver os lances que mudaram a história do futebol para sempre, mudaram regras, mudaram um monte de coisa, ou talvez não mudou nada também, às vezes eu tô mentindo, mas aí você vai ter que ficar no vídeo todo pra saber, tá? Então, mano, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo. Falei pra vocês que eu ia começar a postar vídeo sobre futebol aqui, então, tipo, mano, esse mês eu vou tentar só postar vídeo de futebol, tá? Então é isso aí, tá bom? Tamo junto. E o primeiro lance aqui que eu quero falar, um lance, mano, extremamente bizarro, tá? Tipo assim, mano, você sabe que no futebol, o goleiro não pode pegar uma bola recuada com a mão, a não ser que seja de cabeça, de peito ou também de coxa, né? Vocês estão ligados isso aí, né, mano? É possível, pelo amor de Deus. Mas o que mais surpreende é que não é uma regra tão antiga assim, mano. Na Eurocopa de 92, se você falar que é muito antiga, é uma loucura, tá? Eu sou de 93, não faz tanto tempo assim não, mano. Na Eurocopa de 92, né, mano, teve a final lá entre a Dinamarca e também a Alemanha, né? Peter Schmeichel, né? O Peter Schmeichel lá, que é pai do Kasper Schmeichel, que jogou no Leicester, mas o Peter é muito mais conhecido, pelo amor de Deus, de United de muitos anos. Basicamente, mano, toda vez que ele recebia uma bola, assim, né, recuava a bola, ele pegava a bola na mão e deitava no chão, ganhava um pouco mais de tempo e depois saía. Tem alguns lances desse jogo em específico que os caras tinham uma falta, tipo, no meio de campo e, tipo, o atacante bateu pro Schmeichel pegar a bola, pô. Os caras, mano, esfriaram muito o jogo por conta disso, tanto que, mano, foi uma reclamação tão grande, mas tão grande, que a FIFA precisou intervir e, tipo, mano, mudar completamente a regra disso aí, ao ponto que agora não pode mais recuar a bola pro goleiro e ele pegar com a mão, né, mano? O goleiro pode pegar com o pé lá, já teve alguns lances que protagonizam algumas coisas muito bizarras, né? Os últimos momentos do Cássio no Corinthians, recuar a bola pra ele, mano, era loucura, né? Então é basicamente por isso que desde que você se entende por gente aí, o goleiro não pode pegar a bola com a mão no recuo. A segunda coisa, eu acho genial porque isso é totalmente brasileiro, depois eu posso fazer um vídeo aqui também de coisas que mudaram o rumo do futebol brasileiro, mas essa em específico não tinha como deixar porque impactou o mundo inteiro, tá, mano? Que é simplesmente a paradinha do Neymar, mano. O Neymar não criou a paradinha, mas ele conseguiu fazer de uma forma que era extremamente apelativo, tá, mano? Ele ia pra bola e na hora do chute, mano, ele dava uma paradinha tão humilhante, mas tão humilhante que, mano, o goleiro, tipo, mano, pulava todo cagado e, véi, era... Mano, era absurdo o pênalti do Neymar, tá, mano? Era muito absurdo. Era praticamente indefensável. Mas aí, num jogo, num clássico, né, mano? Entre São Paulo e Santos, o Neymar fez isso contra o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni foi completamente humilhado, absurdamente, nesse lance. Inclusive, o Rogério Ceni, ele ficou muito puto, tá? Ele saiu falando um monte de coisa. Eu falei pra ele aproveitar, que é só no Brasil que pode fazer essas coisas. Logo, paradinha. Tá na Europa, né? Uma paradinha não, isso não é uma paradinha, isso aí é um paradão, mas aqui pode, né? Aqui no Brasil pode, então ele tem que aproveitar e fazer. Só que tem lance do Rogério Ceni aí fazendo a paradinha. Pois é, o Rogério Ceni também fazia a paradinha. Ficou feio pra você, né, Rogério? Então com essas paradinhas, ficou decidido que não poderia mais fazer as paradinhas, né? Certo, beleza. Todo mundo sabe meio que disso, né, mano? A paradinha que o Neymar fazia não poderia mais. Só que, mano, a regra ela não era muito clara sobre isso. E aí a FIFA e a UEFA tiveram que explicar de novo a regra aí sobre a paradinha. Então hoje a gente tem a nova paradinha. E a paradinha que inclusive o Neymar faz, né, mano? Que é só aquela desaceleração acelerado e tudo mais, não é no momento do chute como o Neymar fazia, que eu, mano, honestamente, eu achava muito absurdo, tá? Muito incrível, era muito legal, mas também era praticamente indefensável, que é a ideia do pênalti, né, mano? Porque se você for parar pra ver, o pênalti é pro cara fazer o gol, não pro goleiro pegar, tá ligado? Mas enfim, nos anos de 2009, 2010 no Brasil, era um negócio absurdo, tá? E sabe também algo que mudou a história, mano? Foi simplesmente você virar membro aqui do canal, tá, mano? Considere virar membro aqui do canal, é um valor, mano, muito baratinho, é um valor muito irrisório, tá? Pra você me ajudar, pra você me fortalecer. Quero postar conteúdos exclusivos para os membros, tá? Então eu preciso que você vire membro, tá? Porque vocês não estão ligados quanto que isso me ajuda demais, rapaziada. Eu tô nessa ideia de projeto novo aqui, trazendo vídeos de futebol. Eu já falei pra vocês sobre um outro canal também que eu estou trazendo vídeos. Então, mano, se vocês puderem virar membro, rapaziada, pagando apenas 3 continhos, tá? 3 realzinho, já me ajuda demais. Eu sempre vou agradecer vocês lá no final do vídeo, vai ter uma parte dedicada pra vocês lá. Então, considere virar membro aqui do canal, vocês vão me ajudar também e vai mostrar pro YouTube que, tipo assim, mano, nós é da hora. É isso. É nóis. Essa aqui pra mim é uma coisa inusitada, tá? Porque quando eu tava pesquisando eu não sabia que isso aqui tinha influenciado muito, tá? Por exemplo, mano, vocês estão ligados que a Copa de 94 o Brasil foi campeão, certo? Foi campeão nos pênaltis, tudo mais, um jogo muito amarrado. E aí, tipo, mano, teve um pênalti que o Roberto Baggio perdeu, certo? Beleza, todo mundo sabe disso aí, do pênalti que aconteceu com ele. Ele lançou um livro contando muitas coisas sobre o pênalti. E nesse trecho do livro eu vi que ele meio que se inocentou da parada porque ele falou que o Baresi também perdeu dele, tá ligado? Tudo bem, faz sentido, mas
Né? Beleza. Então, mano, o que pega aqui nesse lance é que esse foi um dos lances que começou a ser discutido mais ainda o uso da psicologia no esporte, tá ligado? Porque até então não existia muita discussão sobre um peso de um pênalti e tudo mais. Eu sei que isso mexeu muito com a carreira aí do Roberto Baggio. Ele já falou isso em entrevista, já falou isso em livro. Então esse foi um start aí pra começar a mudar o psicológico ou como é tratada a psicologia esportiva no esporte em geral, principalmente aí nos pênaltis, né, mano? Você pega muitos times vitoriosos recentemente, né? Principalmente aqui no Brasil, eu vou falar agora do Palmeiras, que é uma coisa que eu sei. Tipo, mano, o lema do time é um time muito frio, é o cabeça fria e tudo mais. E isso tá completamente ligado na psicologia. É bizarro pensar que isso basicamente só começou a ser discutido mais em 94, né? E uma pausa rapidinho, mano. Se você joga Ultimate Team e tá precisando de coins pra montar aquele seu time absurdo, mano, compre suas coins com a Coins Pague Menos. Só você apontar o celular para o QR Code que está aí na tela. É o melhor preço disparado, é o lugar mais confiável. Então, só dá um salve lá nos caras. E se você mostrar um preço mais barato na concorrência, eles também cobrem, fechou? E agora a gente pode chegar mais ou menos em 2025, o ano que a gente tá aqui. Vocês percebem o quanto que o futebol mudou, o quanto que o futebol se adaptou, o quanto o futebol hoje em dia a gente dá uma olhada mais sobre o jogo bonito, voltado na posse de bola e tudo mais, certo? Isso foi uma pauta dos últimos 15 anos aí, mais ou menos, um pouquinho antes, talvez uns 16, 18 anos, mais ou menos isso aí. Esse começou a ser o lema, né, mano? Tanto que isso é um dos pontos aí que talvez pode ter influenciado o futebol brasileiro, não só jogadores brasileiros, mas o futebol como um todo aqui, como é tratado um futebol bonito, como as pessoas hoje em dia enxergam um futebol bonito, certo? E, mano, isso muito tem a ver com o título da Copa do Mundo da Espanha em 2010, mano. Se o Robin tivesse feito aquele gol que ele perdeu contra o Casillas, talvez a discussão teria sido completamente diferente, talvez o futebol não teria sido tão alterado como foi, né, mano? Porque veio todo aquele estilo do tic-tac. Eu acho que 2010 foi basicamente a consagração desse estilo de jogo, junto com o Barcelona também, Barcelona lá de Guardiola e tudo mais, que ganhou tudo. Mas o start começou, se eu não me engano, teve, obviamente, né, teve a Euro, né, que a Espanha acabou ganhando uns 2 anos antes, eu acho que é isso, mas eu já vi alguns dados sobre isso, falando sobre um trabalho que estava sendo feito desde o começo dos anos 2000 até chegar em 2010 com a Espanha sendo campeã. A Espanha hoje em dia tem uma das melhores seleções do mundo, né, mano, disparado. Existem vários outros jogadores que saem da Espanha e vão brilhar em times de outra nacionalidade. Tem alguns jogadores que eu gosto muito, como por exemplo o Dani Olmo, né, mano, que agora tá no Barcelona, mas tava jogando muito também na Alemanha. Então esse aqui basicamente é uma curiosidade o quanto que um gol, um título mudou completamente a história aí a história recente do futebol, né, mano, dos últimos 20 anos aí. Só que eu acho que, mano, talvez essa de 2010 foi a última vez que a gente viu isso. A gente não vai ver, por exemplo, um estilo de jogo inspirado na Argentina, né, sendo que o principal jogador da Argentina, ele foi formado na Espanha. Então, sei lá, comenta aí o que você acha, mano. Eu não acho que vai mudar, eu acredito que esse aqui de 2010 foi o último, tá bom? E o último lance desse primeiro vídeo aqui que mudou completamente a história do futebol, principalmente no futebol inglês, acabou impactando um pouquinho no Brasil aqui também mais pra frente, eu já vou falar, que é o gol do Agüero aos 93 minutos e 20 segundos da Premier League de 2012, onde o City ganhou a primeira Premier League, né, mano? No último lance do jogo, uma das narrações não, né? A única narração em inglês, tá? Em inglês, que ela é realmente emocionante, que é uma narração que expressa tudo aquilo que valia naquele jogo e tudo mais, principalmente pro Manchester City, que já vinha aí de investimentos desde 2008, se eu não me engano, mas 2012 foi a coroação e a gente vê aí a dinastia do City por, sei lá, 2012, a gente tá falando aqui de pelo menos 13 anos, e eu falei que impacta o Brasil porque, mano, ganharam a Champions League e também ganharam aí do Fluminense no Mundial. Talvez se fosse outro time, existia uma chance do Fluminense não tomar 4 gols, talvez 3 ou 2, mas enfim, né, esse gol do Agüero mudou sim muito a história da Premier League, porque pode pegar tão pouquinho na questão do Manchester United. Foi a última vez aí que o Manchester tava despontando como um dos principais times da Inglaterra. Hoje em dia é só tipo uma sombra do que já foi há uns 20 anos atrás aí, tá bom? E no mais é isso, meus amigos, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, uma ideia diferente. Eu tenho mais ideias aqui, tá, que eu quero trazer aqui, mano, então comenta demais aí, mano, deixa o like, tá ligado? Se inscreve na parada, manda pro seu amigo aí que não sabia de alguma dessas coisas, eu tenho certeza que não sabia, e comenta aí a opinião de vocês sobre esses lances, tá bom? É nóis, meus amigos, tamo junto, vejo vocês no próximo e eu fui!